Para começar, a nossa primeira parada aqui em Santiago vai ser no Costanera Center, que é um shopping super grande, cheio de lojas de todos os tipos, inclusive casas de câmbio e operadoras de celular. Nós viemos de Uber até aqui e nós estamos hospedados na região mais central, e o valor do Uber foi equivalente a mais ou menos 3.000 pesos chilenos. E ainda aqui no Shopping Costanera, nós encontramos uma filial da Emporio La Rosa, que é uma sorveteria considerada como uma das melhores do mundo ali, ó. Há várias lojas espalhadas pela cidade, inclusive próximo ao nosso hotel. Mas como a gente já veio aqui ao shopping para resolver a questão do chip, nós já vamos experimentar. E esse aqui é um dos museus mais antigos da América Latina e um dos prédios mais bonitos aqui de Santiago. E é o Museu de Belas Artes. A entrada é gratuita. O museu fica no Parque Florestal, aqui na região central. A área é super bonita e, como a gente falou, para entrar é de graça. Você só precisa, se tiver com a mochila, ter uma moedinha de 100 pesos chilenos que servem para garantir o seu locker. Você coloca a moedinha lá, tranca, e quando você devolver a chave para pegar a sua mochila, a moeda é devolvida para você também. E aconteceu uma coisa muito engraçada aqui. A gente perguntou no caixa quanto custava para entrar, né? Porque a gente ainda não tinha visto a placa. E o atendente foi e deu pra gente esse papelzinho aqui, ó. Tipo como se fosse um ticket, 0. Além de não existir cobrança para entrada, você ainda pode participar de visitas guiadas gratuitas em datas e horários pré-determinados, bastando solicitar a reserva aqui por e-mail. E aqui em frente ao Museu de Belas Artes, tem uma escultura aqui, ó, que é bem impactante. Que são 2 homens, um morto e outro vivo observando a morte. Em resumo, é uma escultura que fala sobre uma história da mitologia grega, que é a história de Dédalo e Ícaro, pai e filho. Ícaro não ouviu os conselhos do pai, que disse para que ele não voasse tão alto, pois corria o risco de cair, mas ele acabou não ouvindo e voou mesmo assim. E aí a cena final é essa aqui, ó, do pai chorando a morte do filho. E essa aqui é a área externa da Catedral Metropolitana de Santiago, que foi declarada como Monumento Nacional em 1950 e é uma das representações mais fortes do catolicismo aqui no país. E aqui, em frente à Catedral Metropolitana, está ela, a famosa Plaza de las Armas, que é a região central, é o centro mesmo, inclusive do país, já que aqui é considerado como marco zero para medir a distância entre as diferentes cidades do país. E aqui existem muitos prédios importantes, como a Catedral Metropolitana, como nós dissemos, o Museu Histórico Nacional, o Correio Central, que é a Casa dos Governadores, e também o prédio conhecido como Cabildo, ou Municipalidade de Santiago, ou ainda Prefeitura. A praça, hoje, além de ser um dos pontos centrais da cidade, já foi muito importante também na história, porque foi aqui que foi fundada a cidade de Santiago no século XVI. E além disso, esse ponto era um ponto importante também de treinamento militar durante a época da colonização espanhola. Isso mesmo, o Chile foi colonizado também pelos espanhóis.
E esse aqui é o Palácio de la Moneda, que foi inicialmente construído na época da colonização espanhola para realmente funcionar como uma casa da moeda. Mas as coisas mudaram um pouco. Quando aconteceu a independência do Chile, o palácio ele se tornou a sede do governo e permanece assim até hoje. E esse prédio ele já foi inclusive bombardeado na época da ditadura militar. Durante o golpe de Estado em 11 de setembro de 1973, o exército chileno já chegou bombardeando isso aqui. E vários documentos históricos, inclusive da época da independência, foram perdidos. Por conta dos explosivos, uma parte do palácio foi submetida a um incêndio. E aí o que aconteceu? Na verdade, o dano poderia ter sido muito maior caso a construção não tivesse sido feita com pedras bem resistentes. E é por esse mesmo motivo, ou seja, pelo fato do palácio ter sido construído de maneira bem sólida e bem rígida, que essa aqui é uma das poucas construções da época colonial que sobreviveram inclusive aos terremotos. Essa aqui é a rua José, ou José Vitorino Lastarria, uma rua que tem vários bares, vários restaurantes e alguns itens de arte também, bem movimentado. E aqui na rua José Vitorino Lastarria, um dos lugares que vocês mais indicaram pra gente aqui no Instagram, que foi o Boca Nariz, um bar muito conhecido pela extensa carta de vinhos e a possibilidade de tomar em taças. Nós tentamos conseguir um lugar aqui, mas infelizmente a casa já está toda reservada para o final de semana e a gente não vai conseguir passar. Mas de todo jeito o ambiente é bem legal, a gente deu uma olhada lá dentro e parece que vale muito a pena. E aqui ao lado do Boca Nariz, ainda na José Vitorino Lastarria, existe a República Independente del Pisco. E pisco é uma bebida tradicional do Chile e do Peru, que é como se fosse um aguardente de uva. O cardápio ele é cheio de piqueos, que são pequenas entradas, né, pequenos pratos para poder dividir, entradas frias, ceviches, sanduíches, inclusive com opções vegetarianas, além dos buenos de pisco, que são 3 opções de piscos diferentes para que você faça como se fosse uma degustação. E aqui dentro deste hotel, no bairro de Bela Vista, fica o 040. É um restaurante de tapas que está entre os melhores da América Latina e nós achamos uma excelente opção para quem busca uma gastronomia diferente. E aqui no bairro de Bela Vista, se você procura alguma coisa que fique aberta até mais tarde, o Pátio Bela Vista é o seu lugar. É um espaço com muitos bares e muitos restaurantes para todos os tipos e todos os bolsos. Gente, isso aqui é um sonho, é um shopping de comida que só tem comida. E que fica aberto até 4 da manhã. É um sonho, viu? E para quem quer comer tapas espanhóis, a 100 montaditos aqui do Pátio Bela Vista é uma excelente pedida. Eles têm um cardápio bem extenso, com muitas opções de tapas, com valores a partir de 800 pesos chilenos. E aqui no restaurante Barrica 94, a
gente vai mostrar para vocês uma prática que é bastante comum aqui no Chile, que é o chamado buelo. Através dos buelos, você experimenta alguns vinhos pré-selecionados pela casa dentro de uma loja. Essa lógica aqui, por exemplo, são os vinhos tradicionais do Chile, começando pelos brancos e passando aos tintos. Primeiro o mais leve, que é o Carmener, e terminando com o mais encorpado, que é o Cabernet Sauvignon. E aqui na vinha Aquitânia, a vista lá de trás é o que, ó? A Cordilheira dos Andes, que linda! E agora estamos indo para conhecer o Cerro San Cristóbal e há 3 formas de chegar. A primeira é a pé e o caminho é por aqui, a segunda é pelo bondinho e a terceira é pelo funicular. Nós vamos então subir de bondinho ou teleférico e vamos descer de funicular. Nós íamos então subir até o Cerro de San Cristóbal por teleférico e íamos descer por funicular. Mas acabamos de saber que o funicular está fechado. Quando você vier, se tiver aberto, é uma boa opção para você conhecer as 2 principais opções. O bondinho que nos leva até o Cerro de San Cristóbal faz 2 paradas na subida, sendo que uma delas, ó, é nessa piscina pública bastante utilizada pelos locais, principalmente nos dias de calor. E aproveitando que a gente está em um dos principais pontos turísticos de Santiago, que é o Cerro de San Cristóbal, a gente aproveitou para experimentar também uma bebida típica, que é vendida geralmente em barraquinhas de rua, que é o mote con huesillos, que é uma bebida doce e não alcoólica, feita do néctar de pêssego cozido em água de açúcar e canela. E no alto do Cerro de San Cristóbal, uma imagem de Maria Imaculada, ou como eles chamam aqui, Imaculada Concepción, que é a padroeira da cidade e foi colocada ali em 1908.
E daqui do alto do Cerro San Cristóbal, é um excelente lugar para se observar a Cordilheira dos Andes, ou pelo menos o contorno dela, como num dia de hoje, com pouca visibilidade. Ela que é uma paisagem incrível e que faz parte da composição de vários países da América do Sul, dentre eles o Chile, além de ser a maior cadeia de montanhas do mundo. E esse aqui é o Mercado Central de Santiago, que existe desde 1872 e é um dos pontos turísticos mais visitados da cidade. Bom, e na nossa opinião, o Mercado Central é o seguinte: você vem para conhecer, passa rapidinho, mas é o tipo de lugar muito turístico, onde as pessoas saem te puxando pelo braço para você entrar nos restaurantes. E isso pra gente não tem muito a ver. E esse aqui é o La Piojeira, que fica bem pertinho do Mercado Central e foi uma indicação de vocês também para a gente provar uma bebida típica aqui do Chile que se chama terremoto. A bebida é feita de um vinho barato, como esse aqui, ó, sorvete de abacaxi e uma caldinha como se fosse uma groselha. E o que aconteceu aí, amor, aqui no La Piojeira? Acabou de rolar um terremoto aqui, ó. O terremoto na mão do chá. Terremoto. A bebida é assim, gente, é bem farta mesmo, tipo, caindo tudo no chão. E a nossa opinião sobre o La Piojeira é a seguinte: é um lugar que é bastante frequentado, inclusive pelos locais, mas a bebida não é boa, a bebida é ruim, é estranha, a gente respeita a tradição deles, mas não é um lugar ao qual nós voltaríamos. Se você quiser vir, conhecer, aproveitar que já está perto do Mercado Central, pode vir, mas já sabendo que o ambiente é como se fosse um bar copo sujo mesmo, como a gente fala em BH, bem simples e a bebida bem barata. Aqui no bairro de Las Condes, que também é um bairro muito legal para se hospedar, apesar de ser menos central, nós experimentamos esse hambúrguer aqui, que é o Street Burger. O hambúrguer é bem gostoso, bem suculento, e eles seguem mais ou menos a filosofia do Shake Shack dos Estados Unidos, com as carnes de qualidade, a batata frita bem gostosa e o atendimento aqui também é muito bom. Essa aqui é a hamburgueria Uncle Flat, ela está situada aqui no bairro de Bela Vista e ela é uma excelente opção para quem quer comer um hambúrguer de qualidade. As carnes que eles utilizam aqui são do tipo Hereford. Hereford é uma carne tão boa quanto a Angus e às vezes até melhor. A opção que nós pedimos aqui estava excelente e nos surpreendeu muito. Portanto, se estiver aqui pelo bairro de Bela Vista, fica a dica. O padrão da tomada do Chile é este aqui, ó, é bem parecido com o Brasil. Você não precisa de adaptador caso sua tomada do celular ou notebook for somente de 2 pinos. Se for 3 pinos, você vai precisar de um adaptador. E a voltagem aqui é 220. Bom, e se você está indo embora do Chile, é claro que você vai querer levar daqui uma das melhores lembranças, que é o vinho. Você sabia que na sua mala de mão você pode levar até 5 garrafas por pessoa? Mas atenção, essa é uma regra válida para o Chile. Nós estamos falando do Chile, ok? Existem alguns lugares do mundo que você não vai conseguir fazer isso, mas aqui no Chile, com certeza vai.
Então, além das garrafas que você pode levar na sua bagagem despachada, você sabe que também tem essa franquia de até 5 garrafas por pessoa na bagagem de mão. Mas mais um ponto de atenção aqui. Nós estamos falando do limite de líquidos que é permitido pela segurança do aeroporto. A gente não está falando dos limites de franquia de bagagem, tá? Porque daí você tem que olhar com a companhia que você comprou a passagem. Gente, então não pode confundir, porque geralmente as franquias de bagagem de mão das companhias aéreas são 10 quilos mais um item pessoal, como uma bolsa, por exemplo. Então, se você já estiver carregando alguma coisa na sua mala de mão, você tem que fazer aí a contabilidade dos seus pesos. Então, assim, que, por exemplo, cada garrafa cheia tem mais ou menos 1 quilo. Então, você tem que fazer o cálculo para que você consiga estar dentro da franquia de bagagem da companhia, tá? E aproveitando que nós já demos essa dica maravilhosa, quem trouxer uma garrafa de vinho, chama a gente para beber, viu? Por favor, a gente nunca pediu nada. Pode chamar. Eu não pedi nada.